Nessa manhã maravilhosa, é um prazer imenso poder estar com você, com todos dessa grande região, no quadro Você Especial. Nessa semana, tivemos em Jaboticabal o terceiro encontro de gestores ambientais. Falamos muito sobre essa modernidade, esse mundo moderno e todas as dificuldades. Estiveram presentes mais de 54 municípios aqui representados, 22 prefeitos, muitas pessoas técnicas envolvidas com resíduos sólidos e tantas outras preocupações na área ambiental junto desse evento. E durante o evento, um dos palestrantes, uma das pessoas mais envolvidas nessa área ambiental, que é o deputado federal Arnaldo Jardim, que vai participar comigo e com você nesse momento da entrevista. Fique junto comigo nesse bate-papo e você vai conhecer um local extremamente bonito. Essa entrevista foi feita ao ar livre, numa represa maravilhosa. Em uma manhã muito gostosa em Jaboticabal, recebemos mais de 43 municípios, a presença de quase 20 prefeitos de toda essa grande região do estado de São Paulo e que vieram nos visitar fazendo parte do terceiro encontro de gestores ambientais. Falamos um pouco sobre sustentabilidade, falamos um pouco sobre meio ambiente, falamos um pouco de desafios, aqui representado pelo governo do estado, governo federal, e isso tudo pilotado pelo nosso tão especial e dileto deputado federal Arnaldo Jardim, que veio e trouxe todo o seu brilhantismo, toda a sua credibilidade. Queremos, dentro do programa Fazendo a Diferença, cumprimentá-lo, agradecê-lo pela visita a Jaboticabal, trazendo aqui seu carinho pela nossa região, especialmente por Jaboticabal, e agradecê-lo. Queria muito que o senhor deixasse para toda essa grande região, são mais de 100 municípios assistindo o senhor agora, deixe um abraço e fale um pouco desse encontro. Muito obrigado, Ori. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, participar desse programa, que mais do que um relato de fatos, é um momento de reflexão sobre comportamentos, né? O Brasil é abençoado por Deus. Tem uma natureza farta, recursos em profusão, e muitas vezes nós somos um pouco perdulários no uso desse recurso. Então tem que cuidar. Não valorizamos muito, né, deputado? Nós não temos esses certos cuidados, né? São coisas simples, né? São coisas, por exemplo, de ver uma paisagem maravilhosa, como vocês estão nos assistindo, que nós agradecemos muito, né? Esse presente da natureza, não tem cenário mais lindo que esse, o homem não conseguirá construí-lo, tá certo? Então nós temos uma coisa como essa que nós precisamos de usar. Mais do que isso, minha gente, agora vamos entrar no real também da vida, do desafio da sobrevivência. A economia verde vem como um instrumento até de criar novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de emprego. E eu acho que esse encontro demonstrou isso, né, Olha? Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza disso. Eu até aproveito para agradecer esse clube, né, essa grandiosidade da natureza que nos acolhe aqui. Eu digo que como seria bom se todos os programas do Fazendo a Diferença ou do próprio quadro Você Especial, a gente conseguíssemos ter essa natureza tão perto, tão palpitante. A coisa mais importante desse encontro foi demonstrar de verdade, quase todos captaram isso, inclusive pela própria liderança do deputado Arnaldo Jardim, que existe também uma preocupação muito grande nesse meio da melhoria, inclusive dessa sustentabilidade, se eu posso dizer, que foi tão debatido, mas desse lado um pouco humano, né? Existe uma preocupação da seara política na preocupação dessa melhoria familiar, da preocupação com a juventude, com a infância, com uma educação diferenciada. E o deputado pôde presenciar isso durante o nosso encontro, que além de toda a área ambiental, de sustentabilidade, equilíbrio do próprio planeta, tem essa preocupação muito grande desse lado de preocupar também com família. Foi isso que o senhor também sentiu, né, deputado? Tem uma coisa que eu pensei muito quando eu assisti a sua apresentação, olha, que comoveu a todos. Não houve uma pessoa que não tenha se emocionado quando o Ori, além de descrever aquilo que fazia e faz aqui em Jaboticabal, na área ambiental, ele disse, olha, mais importante do que isso é comportamento. Eu me lembrei de Ulisses Guimarães. Não há dúvida que na história recente do país seja um dos brasileiros mais importantes que nós tivemos. Qual foi a obra de Ulisses Guimarães? Qual foi a estrada? Qual foi o viaduto? Eu me lembrei de Tancredo Neves. Qual foi a obra? E eles tiveram. O Ulisses, por exemplo, eu poderia mencionar que uma das coisas que ele lutou muito foi pela duplicação da ligação São Paulo-Curitiba, SN16. O Tancredo foi governador de Minas, tem lá uma ponte que fez em Belo Horizonte, tudo, mas
foi muito mais do que isso, né? Porque as outras coisas são coisas fugazes e o que ficam são valores. O prefeito Ory tem destacado isso hoje no encontro. Falou com muita ênfase disso e falou de uma forma tão importante e que tocou tanto as pessoas que as pessoas acharam melhor até parar de discutir as coisas. Não para deixar de lado, mas porque ali havia vindo uma reflexão e o Ory trouxe uma determinada linha de pensamento que todo mundo achou mais relevante. Quer dizer, de que vale o nosso crescimento que nós estamos tendo no país hoje, que é bom, que nós saudamos. Nós estamos aumentando 4 milhões a mais de veículos no ano passado. Se isso não significar melhor qualidade de vida. Caminhando para esse momento, para o desfecho do nosso programa, tomo a liberdade em rápidas palavras, eu sei que é muito recente, requer um pouco de estudo, mas existe uma medida provisória tomada pela nossa presidenta, onde se diminui, onde se impõe uma diminuição da adição do álcool na gasolina. Como que o senhor vê, em rápidas palavras, sei que é um pouco precoce ainda, porque é muito recente, como o senhor vê isso, deputado? Olha, eu vejo com muita preocupação, não há dúvida de que nós temos problema hoje, essa elevação do álcool, do nosso etanol não se justifica, nós não queríamos que isso ocorresse. Alguns pensam, está faltando, mas a produção do etanol, do álcool aumentou. Outros dirão, puxa, mas agora tem um boato que pode faltar gasolina. Não vai faltar, mas houve sim, quando o álcool um pouco cresceu de preço, muitos passaram a consumir a gasolina e houve um estresse também, aumentou o preço da gasolina. Por que houve? A gasolina aumentou o preço, mas aumentou a produção. É porque nós temos, repito, falei isso há poucos instantes, 4 milhões de novos veículos andando, consumindo. Então nosso país precisa ter uma infraestrutura que cresça. É igual o jovem, quando ele passa naquela idade em que ele ficou um pouco mais balofo, cresceu e a estrutura óssea ainda não acompanhou. É isso que nós estamos vendo no Brasil. Mas nesse instante que você está crescendo, você não pode desarmar e desestruturar coisas que estão dando certo. O nosso álcool é um virtuoso para o meio ambiente, é uma coisa muito importante, é algo que significa mover a nossa economia. Imagine desativar, pelo menos parcialmente, a produção do álcool. Não teria cabimento, além de trazer um dano ambiental muito grande. Então nós vamos discutir essa medida para discutir medidas de longo prazo, tá certo? Para melhorar o financiamento, ampliar a produção, não agora querendo cortar. É meio tirar, como se diz aquela piada, tirar o sofá da sala para resolver um problema. Não é assim que nós vamos fazer. Agradecidos pela participação de vocês, nos acompanhando. Queria pedir que, para encerrar, que deixasse o deputado Arnaldo Jardim, nosso deputado federal, deixasse uma mensagem para toda essa grande região, uma mensagem sua do seu coração para todos nós. Primeiro, Ory, um grande abraço a você. Muito obrigado pela amizade, muito obrigado por essa sintonia de propósito e de identidade. Quero cumprimentá-los por ter aqui vocês assistido e prestigiado esse programa, Fazendo a Diferença. Eu acho que são essas notícias, esses fatos que realmente fazem a diferença na história do nosso país, do nosso estado, fazem um futuro melhor. De minha parte, agradecer muito aqueles companheiros que vieram, nos prestigiaram e dizer que nós queremos continuar com esse compromisso. Nós acreditamos que se possa fazer de uma forma correta, honesta, o exercício da atividade pública. O prefeito Ory atesta isso com a sua experiência e este é o nosso compromisso. Mais uma vez, obrigado, deputado, obrigado a todos que participaram desse evento. Nunca podemos esquecer, em momento algum, que não só eu como deputado, mas principalmente você, todos nós, podemos, em todo momento, fazer a diferença. Um abraço.